Vamos então à nossa 13ª aula e hoje nós vamos trabalhar com as ferramentas de transformação e o Warp, que são ferramentas bem interessantes que surgiram com o Photoshop já há algum tempo, e a Warp teve uma boa mudança agora na última versão 2020. Bom, o princípio básico de toda vez que a gente tem uma imagem, ou carrega uma imagem, ou edita uma imagem, é o famoso Ctrl T, né? Que poderia ser por aqui, ó, Edit, Transforme, ó, que ele me tem várias opções ali, ou Free Transform, que quando eu clico aqui ou pressiono Ctrl T, ele me abre as ferramentas de transformação. Como eu já comentei desde a primeira aula, agora na versão do Photoshop 2020, agora pelo período que eu estou gravando, é claro, eu não necessito do Shift para fazer um redimensionamento proporcional. Isso já faz parte da ferramenta, tá? Quem tiver até a versão 2019, lembra-se que precisa do Shift para isso. Aqui na 2020, o Shift vai fazer justamente ao contrário. Ele vai me permitir uma distorção do elemento, certo? Eu posso também marcar aqui, ó, Show Transform Controls, que é semelhante ao meu Ctrl T. Porém, eu não gosto de deixar isso aqui ativo. Isso é uma questão muito pessoal, tá? Vamos por assim, já que o atalho Ctrl T é muito fácil. Então a gente já viu que eu posso simplesmente modificá-lo por aqui. Mas é claro que quando eu abro o Ctrl T, ele tem uma barra de propriedades que ela se auto-modifica conforme a ferramenta selecionada. Então eu tenho a posição que ele está em X e em Y, certo? A largura e a sua altura. Então se eu quero que ele diminua para 30% ou 50%, aí fica o meu critério. É claro que para que ele possa fazer isso proporcionalmente, eu preciso daquela marcaçãozinha ali, certo? Se eu desmarcar isso aqui, aí agora eu posso, ó, eu tiro a questão do Shift, certo? E aí funciona ao contrário, tá? Então isso é uma outra coisa que houve mudança da versão 2019 para 2020. Na 2019 isso aqui vinha sempre desmarcado, na 2020 vem marcado. Por isso que ele mantém o aspecto. Aqui eu posso rotacionar o meu elemento, tá? Eu posso definir aqui a sua skill horizontal. O que é um skill? É uma inclinação, tá? E eu também tenho na vertical. Então eu tenho possibilidades aí para isso, tá? Então ele me dá essas possibilidades de trabalho. E que tipo de interpolação que eu vou estar trabalhando? Isso aqui na realidade muda muito pouco na hora que a gente está mexendo aqui com a imagem, tá? Seria mais uma coisa mais avançada e que nesse caso não vai fazer muita diferença, tá? Então esse é o processo básico, ok? O que eu tenho mais aqui ainda dentro dessa ferramenta é isso aqui, ó, Swift Between Free Transform and Warp Modes. Nós já tivemos contato com o Warp, lembram? Por exemplo, eu escrevo ali um texto, vou pôr aqui, ó, child, tá? Vou dar um Ctrl T, então o Ctrl T aqui também funciona como se eu tivesse, no caso do texto, ele vai funcionar como se eu estivesse usando o tamanho da letra, ó. Se eu pegar e abrir aqui, eu vou ver que mexeu no tamanho da letra. E lembra que quando eu clicava aqui, ó, a letra tinha um warp dela, que é aquelas opções de eu fazer um arco, de eu fazer uma distorção, de eu brincar aqui com a minha letra. Então ele me dá também uma possibilidade de um warp. Então esse do texto já é coisa antiga, tá, gente? Do texto não é novidade, tá? Ó, inclusive ele se perde aqui dependendo do tipo da letra, não vou nem colocar aqui. E agora, vou voltar aqui para minha xícara, eu tenho também isto relacionado, agora não, já há um tempinho, só que agora houve uma modificação maior, ele, na minha opinião ele melhorou, tem gente que não está gostando, mas ele me permite trabalhar um pouco diferente aqui, ó. Além daqueles warps comuns, ele me gera aqui, ó, pontos. E esses pontos permitem, por exemplo, ó, que eu possa fazer distorções na minha imagem. Então eu posso, ó, dar essa xícara um tipo de acabamento diferente, certo? Porque, ó, vamos até duplicar ela aqui para trabalhar na cópia. Vou dar o Ctrl T nessa cópia e vou chamar, ó, então eu vou puxar isso aqui um pouco para baixo. E ó, então eu vou dar um aqui, ó, olha como eu teria aqui a minha xícara normal
e a minha xícara achatada. Então ele me dá essa possibilidade de trabalhar com isso. Eu vou trabalhar nessa aqui mesmo, sem fazer cópia, tá? Além disso, eu posso definir se eu quero que ele me mostre grades e como que ele vai dividir. Ó, se eu coloco 3x3, 4x4, até 5x5 elementos na grade. Por exemplo, coloquei 3x3, certo? Ele entendeu, ó. Aí é o que eu posso pegar isso aqui e fazer uma modificação ali dentro. Isso foi legal. Então ele me dá essas possibilidades. Aqui ele acabou colocando uma a mais. Vamos dar um cancel aqui. Então, ó, Ctrl T, né? Abri aqui o Warp. Ó, cliquei ali, ele não me abre essas opções. Eu tenho que definir que eu quero um custom. Se eu der um custom 3x3, ele já criou e aí eu modifico aquela opção dentro da imagem agora. Poxa, mas isso aqui dá um poder de trabalho muito grande para o que eu estou fazendo? Justamente. Se eu quiser fazer, ó, uma xícara que ela venha aqui para dentro, mais como uma caneca, ó, olha, eu mudei o meu elemento. Ó. Então eu consigo fazer isso. Dei uma confirmar, tá lá. Eu mudei a minha xícara para uma leiteira, vamos dizer assim, grosseiramente falando, né? Então o processo é muito simples. Ctrl T, abro aqui as opções de Warp e aí eu começo a brincar com as opções. Se eu quero colocar uma grade, ainda posso definir onde que ela vai. Posso pôr a default. E aí a default eu vou eu mesmo arrastando novos elementos. E aí eu posso brincar bastante, certo? Com a minha arte. Então ele me dá essa possibilidade bem bacana de eu estar podendo trabalhar a minha arte, tá? Vou dar um revert aqui. E o legal é que você pode fazer isso em qualquer elemento. É claro que para cada elemento que você vai fazer isso, você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o salto. Se eu fizer aqui dar um Ctrl T, primeiro que eu não vou conseguir porque está bloqueado. Ele vai pegar a camada inteira. Se eu quero mexer só no rapaz, o que que eu faço? Vou chamar lá minha ferramenta de Object Selection. Deixa ele fazer a seleção, essa imagem é grande. Vamos tirar aqui algumas coisas que vieram a mais. Aí, tá? Aqui faltou um pedacinho. Mas tudo bem, gente, eu não vou ficar caprichando na seleção, que senão a gente vai levar um tempão para poder trabalhar aqui dentro dela. Aqui só para não ficar... Tá. Vou dar um Select and Mask, só para ficar mais bonitinho. Aqui faltou um pedacinho, tá? Então vamos só dar uma... uma rebatidinha maior aqui. O tênis dele tá um pouquinho fora ali, interessante que pegue um pouco mais. Aqui também. Tá, aqui dá até para passar um pouquinho. Essa imagem tá, ela é bem grande, tá? Essa imagem que ela tem no Pexels, então aquele... Vamos apertar aqui, ó, o fechar colchete para ele abrir um pouco mais ali para mim, tá? E vamos dar só uma corrigidinha aqui. E aqui, e aqui. E assim, por mais que eu não queira mexer muito, não dá pra fazer a coisa pela metade, né? Aqui faltou bastante coisa na realidade, tá? Eu lembro essa imagem que ela dá um pouquinho mais de trabalho mesmo pra recorte, por causa do tênis dele ali naquela parte. Tá, aqui eu fiz coisa que ficou, não ficou bom. Tá bom assim. Vamos dar um Decontaminate. Vou dar um OK. Aplicou a máscara, vou dar um Ctrl 0 e vou aplicar minha máscara. Botão direito, Apply Layer Mask. Tá, então eu posso também dar um Ctrl T nele, abrir aqui, vou definir ele em 4x4 e olha, ó, posso brincar, colocar a mão dele pra cá, diminuir o sapato, puxar aqui um pouquinho, certo? Deixar ele, puxar a capa dele mais pra cima. Então ele me dá possibilidades de eu poder trabalhar. Poxa, se eu colocar aqui em Default, tá? Custom. Aqui eu também tenho pronto, tá? Aquelas opções que eu tinha do próprio programa, ó. Eu vou escolher aqui o Rise. E aí eu vou definir aqui o quanto eu quero. Não é visual como eu tenho lá
no texto, mas ele me dá alguns warps aqui prontos, ó. Então se eu colocar um squeeze, e aí eu vou definindo o quanto que eu quero que ele faça um movimento para mim, tá? Então ele me dá essa possibilidade aqui também, e lógico, coloquei 3x3. Volta. É acumulativo a informação? É acumulativo na seguinte situação: se eu puxar aqui, por exemplo, e der um confirmar, aí ele vai aplicar. Quando eu dou um outro Ctrl T, nada me impede que eu puxe aqui, escolha um flag para ele, e aí ele aplica em cima daquele valor que eu tinha. Então, logicamente que sim, é possível fazer acumulativo, porém eu tenho algumas regras ali para isto, tá? Então me dá essa possibilidade. O que mais? Além disso, eu tenho aqui através do menu Edit algumas opções. Perspective Warp, tá? Que ele já está me dizendo aqui o que eu preciso fazer. Então eu vou fazer uma grade aqui. Aí eu vou definir a perspectiva que eu quero. E ele vai fazer a modificação. Só como tava, ele não pegou aqui. Essa ferramenta é horrível. Essa é bem a verdade. Então aqui, ó, o Puppet eu já chego nela. Então Perspective Warp. Eu defino aqui o layout que eu quero. Tá? Digo que eu quero fazer um warp. Modifico ali agora, ó, como eu quero fazer a mudança da minha imagem. Por que eu estou dizendo que essa ferramenta é horrível? E depois confirmo. Porque ela não é uma ferramenta fácil de lidar com ela. Deixa eu dar um revert aqui. Existem ferramentas mais interessantes. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o modelo 04, que é minha modelo. Também vou fazer aquela seleção. Vou usar aqui, tá, para ser bem mais rápido. Já estou com a ferramenta em mãos ali. Beleza. Select and Mask. Decontaminate. E dou OK. Vou aplicar minha máscara, tá? E aqui eu vou usar uma ferramenta chamada Puppet ou Marionette. Então venho em Edit, tá? Tô aqui com ela. Não pode ser uma camada bloqueada, então eu estava na camada errada. Edit, Puppet Warp ou Marionette, para quem tiver em português. Ele faz essa grade. Se o teu não estiver fazendo essa grade, é porque está desmarcado aqui, ó, Show Mesh, que é mostrar a malha. Tá, e para que serve? Para você poder manipular o teu objeto como uma marionete mesmo. Então, primeira coisa, ó, conforme eu clico, ele põe um ponto. Se eu não quiser o ponto, eu deleto. Então eu vou pôr um ponto mais ou menos aqui na cintura dela. Quando eu pego esse ponto e faço isso, eu estou movendo o meu modelo. Beleza, deixa eu um Ctrl 0 aqui para ficar no tamanho. Certo? Porque aqui eu tenho bem o centro dela. Aí eu vou colocar um aqui no pescoço. Olha o que acontece agora. Eu posso esticar ele e eu posso girar. Tá, mas por que isso? Porque ele criou uma ligação entre esses pontos. Se eu coloco um mais aqui no joelho dela, agora eu consigo fazer com que ela mova-se de um lado para o outro. Poxa, se eu colocar um aqui na cabeça, então eu trabalho com a cabeça dela. Se a malha estiver te atrapalhando, tire a malha para você ver o que está acontecendo. Posso colocar um no pé e ó, e assim por diante. E aí eu posso manipular a minha pessoa facilmente, tá? Então ele me dá essa possibilidade de brincar com as informações. Então eu poderia, por exemplo, puxar ela aqui assim, puxar ela para cá, fazer isso, confirmo, dou um Ctrl J. Ele vai duplicar. Aqui eu já vou até pular um pouco a etapa. Eu posso vir aqui em Edit, Transform, Flip na vertical. Opa, desculpa, Flip na horizontal. Transform, Flip na horizontal. Então agora eu teria isso aqui, ó. Ó. A partir do momento que a gente não vai ver isso mais pra frente, mas fazer GIF animado, eu poderia brincar com essa situação aqui dela mudar. Tá, vou até mostrar como que é feito um GIF animado, bem rapidamente. Eu venho aqui em Window, Timeline. Em vez de Create o Video Timeline, eu coloco aqui, ó, Create Frame Animation. E Create. Então eu vou definir que nesse primeiro frame vai estar assim.
acrescento um novo frame, esse botãozinho aqui. No novo eu libero a camada de cima e tiro de baixo. Quando eu der um clique, ele vai fazer isso. Ah, mas está muito rápido. Vamos colocar aqui, esse vai ficar meio segundo e esse meio segundo. E aí ela faria isso aqui para mim. Tá muito lento agora, então eu venho aqui, coloco 0,2, 0,2. Vamos ver. Muito rápido. Posso pôr em order e pôr 0,3, order 0,3. E aí eu tenho um GIF animado dela fazendo o movimento. É claro que o livro ali troca de lado, né? A gente teria que ter uma imagem que não fizesse isso, ou então eu teria um trabalho um pouco maior. Mas ele me dá essa possibilidade, sim, de estar criando outros elementos ali dentro. Poxa, bacana, gostei. Poderia usar na árvore? Poderia. O que eu faço aqui? Eu vou selecionar aqui na árvore, então, ó, Select, Color Range, o que é branco, né? O que me interessa é o que é branco. Aí eu vou até fazer o seguinte, eu vou desbloquear aqui. Não vou nem gerar uma nova camada, eu só vou deletar o que é branco. Tá? E nada me impede de vir aqui em Edit, Puppet Warp, colocar um aqui no pé da árvore, um aqui em cima, ó. Eu poderia baixar mais a minha árvore, eu poderia subir ela, eu poderia entortar, eu posso colocar aqui para mudar o formato da árvore, ó. Ah, mas ali entortou também, então eu venho aqui e acerto. Esse aqui entortou demais, então vamos desentortar aqui. E ó. E quando eu confirmo, eu tenho a minha árvore modificada e podendo trabalhar ela a qualquer momento. Então a ferramenta Puppet tem essa vantagem, tá? Você pode ajeitar elementos, você pode brincar com outros elementos, que nem esse casal, dá para brincar com eles sem problema. Vamos lá então, vou fazer a mesma coisa aqui agora, eu vou fazer uma seleção por fora deles. A gente sempre faz por dentro, né? Mas aqui eu vou fazer um pouco por fora. Porém, faltou uma partezinha aqui. Vocês vão vendo que tem muitas formas de fazer seleção. Aqui não me interessa, aqui é, tá? Tá, beleza, Select and Mask, não vou caprichar. Ops. Select and Mask, Decontaminate, beleza, ups, ó, faz a coisa correndo, vamos dar um revert aqui, fazer a coisa certa, né? Quando faz errado, paga, e aí vamos dar um Ctrl mais aqui, Alt, tiramos ali, acrescentamos aqui, Alt, tiramos aqui, beleza, Select and Mask, pincel menor, então eu vou abrir o colchete para recuperar o cabelo dela ali, tá? Aqui a aba, ups, recuperar um pouco dessa aba aqui também do chapéu. Aqui eu vou dar uma passadinha só para tirar um pouco mais e o dedão dele tá um pouco fora. Beleza. Decontaminate, porque dele já me gera a camada. Aí, agora sim, né? Desculpa até a gente pela relaxo, vamos dizer assim. Apliquei e tá lá, ó. Puppet Warp. Aqui é o miolo. Aqui é onde eu vou fazer um pouco entortar. E ó. Ah, mas eu não quero que ele mexa mais pra cá. Então vamos pôr um aqui. E ó. E tá lá. Se eu pegar a foto original, tava assim. Aí você fala, mas eu quero manter a original. Beleza, a gente pega isso aqui, Ctrl J nela, e aí o que eu faço? Agora sim eu posso fazer uma seleção com laço bem, sem muita detalhamento, né? E Edit, Fill, Content Aware. Ele tá... por que ele fez nessa cor aqui? Edit, Undo Fill. Tá no background correto. Fill.
Ah, tava em overlay aqui. Eu não tinha reparado naquele detalhe. Acho que na última aula eu usei isso e ele acaba ficando. Beleza. Ctrl D, tirou bonitinho. Tá lá, ó. Então, se eu pegar esses dois aqui, selecionar eles com o Shift, colocar aqui num grupo, eu consigo ter, ó, tava assim, e eu joguei pra cá. E aí ele faria isso. Poxa, daria pra colocar isso aqui num vídeo, como um post de rede social, sem problema. Você pode mudar o fundo ou fazer uma brincadeira. Então, a ferramenta Puppet é fantástica para isso, tá? Eu não vou desfazer eles aqui, só vou tirar do grupo, tá? Para deixar assim. O que mais? Ah, eu coloquei esse texto. Eu falei para vocês que eu não conseguiria trabalhar daquela forma, mas nada me impede de duas formas aqui. Vou até dar um Ctrl J no texto. Eu posso pegar o texto e converter no Smart Object, tá? Que é um objeto inteligente, que daí quando eu dou um duplo clique eu consigo ver só o texto. E no Smart Object eu tenho um Ctrl T e eu tenho o Warp, que também me permite uma grade. Então agora, ó, eu posso alterar o meu texto tranquilamente. A vantagem é que se eu der um OK, tá lá, se eu preciso trocar o texto, eu simplesmente dou duplo clique e ponho lá, tá, o novo texto. E quando eu confirmo e fecho aqui salvando, ele já troca para mim automaticamente ali. Se eu der um Ctrl Z, ele volta no Shield. Essa é a forma que eu utilizo. Eu prefiro trabalhar assim, daí depois eu jogo no modo de mistura que eu quero e pronto, tá? Porém, tem pessoas, e eu mesmo já usei muito. Primeiro, clica com o botão direito no texto e dá um rasterize no texto, ou seja, transforma o texto em vetor. Também vai me dar todas as opções, certo? Ó, 3x3. E eu poderia também mexer, mas olha, aqui eu já consigo ver que houve uma pequena perda de qualidade. Ó, aqui eu não perdi nada de qualidade no texto, aqui eu já perdi. Além do que, eu não consigo mais alterar o meu texto, tá? Então, sempre que possível, você digita o seu texto, tá? Sempre que possível, digite seu texto, aumente ele, formate, trabalhe ele como você precisar, converta ele para um Smart Object e aí sim faça a modificação à vontade, tá? Justamente para você não correr o risco de perder o teu texto e ter que fazer tudo de volta. Essa é uma vantagem que a gente tem quando se trabalha com, tá? Com a questão do Smart Object. Você sempre gera um elemento que pode ser manipulado a qualquer momento. Legal? Então ele me dá bastante essa opção. Além disso, eu tenho outras ferramentas que eu posso estar utilizando aqui. Tá, aqui eu coloquei essa xícara barco porque também, ó, eu posso pensar no meu texto ali, tá? Por aqui café. Aí eu vou dar um, ó, aquilo que eu falei. Coloco no Smart Object, Ctrl T. Vou manipular um pouco aqui o meu café, tá? Ó, ops, ficou muito fora do que eu queria. Até porque eu não quero, eu quero um custom nela aqui. Então vamos cancelar aqui. Tá, Ctrl T. Aqui eu já vou mexer nela, mas eu não quero uma grade tão alta assim. Eu quero um default, pronto. Por quê? Porque eu quero puxar só ela aqui sem muitos alardes. E aí aqui eu ainda posso duplo clique, drop shadow. Aí eu vou em Blend Options, tiro o preenchimento, abro o Bevel Emboss, o Pillow, tá? E vou dar uma suavizada a mais. É que essa letra aqui ela não me ajuda muito, tá? Se eu mudar aqui a minha letra, dá pra mudar sim, botão direito,
e escolho outra letra lá. Ó. Logicamente que eu tenho que puxar um pouquinho, senão ele vai cortar. Fecho aqui. Tá lá. Então, eu consigo trabalhar e manipular tranquilamente, tá? Aqui, já que eu tô com vou estar com esse elemento aqui, vamos passar então a entender agora essa opção aqui. Bom, Content Aware Scale eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, mas seria se eu quisesse aqui, por exemplo, aproveitar essa parede aqui para tirar a menina, eu simplesmente venho aqui, ó, Content Aware Scale, eu vou usar o Shift aqui para manter e faria isso aqui, certo? Então ele vai esticar o elemento sem fazer uma distorção. Então nós vimos isso já em algumas aulas anteriores, tá? As outras ferramentas, aí eu tenho aqui a Perspective Warp, que eu já falei para vocês aqui um pouquinho, que eu não gosto muito dela, o Free Transform e o Transform. Então aqui eu tenho só escala, só rotação, só distorção, só skew, né? Só distorção. Então a distorção ela é livre daí, ó. Eu posso ir puxando os pontos aonde eu quero, ó. Então se eu quisesse brincar com a minha foto, ó, quero pôr essa aqui mais aqui assim, para fazer uma brincadeira mesmo, ó, ele já mudou e fez um ângulo para mim ali. Essa é uma das ferramentas que eu usei muito, que é a questão aqui da distorção, tá? Principalmente quando você tem que adequar, por exemplo, aqui deixa eu ver se eu tenho lá nos nossos bitmaps, cursos, Photoshop sem mistérios em imagens. Ó, vamos pegar uma que eu possa mostrar para vocês aqui uma parte legal de uso disso. Tá, ó, eu vou usar isso aqui mais para frente, mas eu tenho aqui uma parede e eu quero trocar esse quadro aqui, tá? Eu tenho como fazer isso, vou até apagar isso aqui primeiro, tá? Aí, eu quero colocar uma outra imagem ali. Beleza, eu vou pegar uma imagem aqui, vou até trazer ela aqui para dentro, então, vou dar um File, Place Embed, e lembrando, tá? Place Embed, ele traz input, Place Linked, gera um link com a imagem lá onde ela está. Vou chamar aqui um Place Embed. E olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês. Eu vou trazer o Camaro. Eu vou pegar o meu Camaro, tá? Vou trazer ele para cá. E ó, ele já veio como um Smart Object. Mas eu vou converter ele novamente em um novo Smart Object, tá? Chamado de novo quadro. Pronto, o que eu faço agora? Eu vou dar um Ctrl T nele. Melhor, eu vou vir aqui em Edit, Transform, Distort. Eu vou pegar essa primeira parte e vou trazer bem aqui. Essa outra parte eu vou trazer bem onde eu quero. Essa terceira imagem eu vou trazer aqui. E essa outra imagem eu vou colocar desta forma. E aí você vai acertando. Terminou? Tá lá o quadro do Camaro. Claro que ele ficou distorcido e tal. Aí você fala, poxa, eu quero trocar a imagem, mas eu vou ter que fazer tudo novamente. Aí a vantagem do Smart Object. Você dá um duplo clique, ele vai abrir o Camaro. O que eu faço? Dou um File, Place Embed. E vou pegar aqui, ó, aquele da aventura. E vou jogar aqui dentro. Logicamente que eu vou aumentar de uma forma que ele tampe toda a minha imagem. Tá, e agora? Fecho aqui, salvo. E olha que interessante. Você não tem que refazer mais nada. Opa, duplo clique. File, Place Embed. Ó, pego a cidade. Vou aumentar ela aqui com o Alt para ganhar tempo. Fecho. Vai perguntar se eu quero salvar. Eu ponho que sim. E aí eu tenho. Poxa. E se eu não quiser voltar no Camaro? Eu não preciso nem excluir. Eu só oculto as demais. Fecho. E ele aplica ali para mim.
Então essa é uma das ferramentas que eu mais utilizo, tá? Que é uma das que eu mais gosto de estar utilizando. Existe ainda a opção de perspectiva, e aí ele já vai desenhar em perspectiva, ele vai trabalhar sempre em perspectiva para mim, ó. Então eu posso brincar com os meus elementos. Então ele vai sempre trabalhar em formato de perspectiva, tá? Aqui posso até fechar que eu não vou usar mais. Deixa eu voltar aqui no histórico. Aqui, pronto. E eu tenho aqui ainda essas opções, que são a de rotacionar 180 graus. Eu tenho as opções de rotacionar 90 graus sentido horário, 90 graus sentido anti-horário. O flip horizontal, que eu já tinha comentado um pouco antes. E o flip vertical. Então essas são as ferramentas de transformação. Além do Ctrl T, eu tenho um grupo aqui bem grande que me permite trabalhar e transformar as minhas imagens, tá? Então isso vai permitir que vocês possam fazer montagens, possam fazer GIFs animados, possam brincar com corrigir imagens para que elas fiquem. Muito cuidado quando tem texto, tá? É um dos poucos cuidados. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui com texto, ó. Vamos supor que faça isso aqui, vou até dar um flatten nela e vou tirar aqui, ó. Por quê? Porque se eu venho aqui falar, eu quero a menina vinda do outro lado, e você dá um flip vertical, opa, eu sempre me confundo com isso. Ele vai fazer isso. Então o caso aqui é, como ela está separado, eu venho aqui, só desbloqueio e dou um edit, transforme, flip horizontal, e aí eu pego o texto e jogo para cá, tá? Então aqui não houve algo que me atrapalhasse, mas se houver texto, aí você vai ter que tomar um grande cuidado justamente para não, vamos dizer assim, não se prejudicar, né? Não fica estranho. Eu já vi algumas fotos que você olha o texto, você vê que ela foi manipulada justamente para poder, que nem aqui, ó, essa da moto, eu teria um problema aqui, ó, certo? Do CID ali assim por diante. Então só esse cuidado que deve se tomar, ok? Então aguardo vocês na próxima aula.